Oi, eu sou Francisco Bandeira, sou o diretor médico da Oftalmo Clínica CAI e do HL São Gonçalo. Eu estou aproveitando essa tardezinha aí com um cafezinho para falar um pouquinho das diferenças das cirurgias para miopia. A primeira cirurgia refratida a ter sido feita foi o PRK, que bem em inglês é Photorefractive Keratectomy, ou seja, a mudança da córnea através de uma cirurgia fotoablativa. A gente evapora o tecido para remodelar a córnea, para mudar a curvatura da córnea e fazer com que os raios consigam chegar dentro do olho. Basicamente, essa cirurgia começou na segunda metade da década de 80 e elas têm um problema que é relacionado à cicatrização, que os nervos ficam expostos, então o paciente sente muito desconforto ali depois da cirurgia. É uma situação um pouco dramática, os pacientes não conseguem dormir, ficam ansiosos, sentem o olho muito dessecado, não conseguem abrir o olho, tem que ficar no escuro, situação chata. Além disso, essa cirurgia ela remove camadas importantes de proteção da córnea, que são a membrana basal e a camada de Bowman. Essas camadas impedem que certas moléculas cheguem em algumas células do meio da córnea e isso pode gerar um problema no pós-operatório de realmente uma cicatrização excessiva, que a gente chama de haze. E isso gera uma névoa que faz com que os pacientes não consigam enxergar. Então, o PRK evoluiu para o LASIK na tentativa de controlar melhor essa cicatrização. O LASIK ele realmente melhorou isso. Como que isso foi solucionado? Ao invés da gente simplesmente expor toda essa camada central da córnea, que é o estroma, a lágrima cheia de mediadores inflamatórios e células que podem causar problemas, a gente separa uma camadinha desse estroma junto com o epitélio, mantendo essas camadas de proteção, levanta e tira o tecido que a gente tirar. Depois a gente só devolve ele no lugar e essa cicatrização só vai acontecer na periferia. Ou seja, você não tem nervo exposto, tá? Você não tem essas moléculas inflamatórias, essas células aí que agem sobre a cicatrização em contato direto com a parte que a gente operou. E a gente consegue ter um pós-operatório mais tranquilo para o paciente. O paciente ele não tem que se preocupar com o sol. No PRK, por exemplo, a exposição ao sol deve ser evitada aí nos primeiros 3 meses de cirurgia. O paciente tem que usar óculos escuros, não pode ir para a praia, não pode ir para churrasco, tem que ficar na sombra. No LASIK isso não acontece. Porém, essa separação que a gente faz no LASIK, o flap que a gente chama, esse corte, é um corte que não tem uma força muito grande de adesão. Então, em algumas situações, como pacientes que têm como hobby esportes de contato, luta, arte marcial, esportes radicais, skate, andar de bicicleta, assim, mas ciclismo em alta velocidade. Todas essas situações são situações de risco, porque em situações de choque ou colisão, isso pode afetar esse flap e a gente tem problemas com ele, como enrugamento, como o flap rasgar, e até mesmo situações mais simples no pós-operatório imediato, como coçar o olho ou então coçar o olho no travesseiro, podem gerar problemas no flap. O LASIK ele tem a vantagem de ter uma recuperação muito mais rápida, só que ele tem essas desvantagens do flap. Uma outra desvantagem do LASIK é o seguinte: a córnea ela não é um tecido que a gente pode mexer infinitamente, que ela não muda, não é um pedaço de plástico. Basicamente, o PRK a gente parte de uma área mais superficial, então a gente consegue tirar um pouco mais de tecido sem chegar perto desses 300 micrômetros. A córnea normalmente tem 520 a 560 micrômetros. No LASIK a gente parte do ponto mais profundo, a gente já parte de 100 mais ou menos no micra para a gente conseguir tirar esse tecido. Então a gente acaba ficando um pouco mais limitado com o tamanho do grau que a gente vai tratar. Basicamente, para o LASIK e para o PRK, a decisão fica muito em torno de quanto de grau eu posso tirar e o quão fina é a córnea. A gente seleciona os pacientes que têm esse problema de córnea fina ou de graus mais altos ou as duas coisas juntas para fazer o PRK, porque é uma cirurgia que ela é inferior em termos de resultado. Basicamente, eu falei das técnicas mais conhecidas, que são o PRK e são o LASIK, que são as que são mais difundidas, as que a maior parte dos pacientes podem fazer. Dificilmente o paciente com 2 a 4 graus não pode fazer um LASIK ou um PRK, é muito raro. Não tem solução, não posso operar porque a minha córnea é fina. E o que a gente vai fazer com esses casos? Realmente, não dá para fazer uma cirurgia a laser na córnea desses pacientes.
O que a gente pode fazer então? Existe uma cirurgia que é um implante de uma lente, como se fosse uma lente de contato dentro do olho. A gente não mexe em tecido nenhum, a gente não remove tecido corneano, a gente não mexe em cristalino, a gente simplesmente vai colocar uma lente para corrigir a miopia dentro do olho. Existem dois tipos de lentes, elas já estão no mercado há décadas, há mais de 20 anos, então não é uma cirurgia nova, uma cirurgia que já era para estar difundida no nosso meio. Ela só não é tão acessível, as lentes são caras, são lentes importadas, mas elas têm um resultado muito bom. O nome dessas lentes são lentes fásicas. Elas podem ficar sobre a íris ou entre a íris e o cristalino. Hoje em dia, as lentes fásicas de câmara posterior, que ficam ali em cima do cristalino e embaixo da íris, tem resultados ótimos, são as cirurgias mais tranquilas a gente colocar, tem resultados muito bons. Em alguns pacientes a gente pode optar por fazer o implante da lente iriana, em casos especiais, casos com astigmatismo talvez um pouco mais altos, mas ela está caindo um pouco mais em desuso. E a vantagem dessa técnica cirúrgica é, se houver qualquer problema, quais seriam esses problemas? Problemas com perda de células da córnea, problemas de aumento da pressão ou de inflamação, a gente pode remover essa lente e a gente vai eliminar o problema que, diferentemente do LASIK e do PRK, quando a gente tem uma deformação, a gente não consegue devolver o olho ao estado normal. Então, basicamente, essa seria a diferença entre LASIK, PRK e as lentes fásicas.